nós vemos que o penso não é a nossa essência. A gente não existe porque a gente pensa. Muito pelo contrário, o pensamento, ele nos limita, né? Por isso, hoje nós temos essa linha do mindfulness, que é justamente trazer todo esse conhecimento milenar da meditação para uma roupagem científica, porque hoje a meditação é um assunto da ciência. E nós temos aí o mindfulness, que é usado na saúde, que é usado nas escolas, né? Há um tempo atrás eu postei para vocês que o prefeito de Nova York, ele baixou um decreto que as escolas municipais, os alunos devem fazer 5 minutos de meditação todo dia. Tá no regimento da escola agora. Olha que maravilhoso isso. E aí ele brinca, ele fala 5 minutos, que diferença isso faz, né? De um modo grosseiro. O professor tirar 5 minutos ali no início da aula, o que ele vai prejudicar a aula dele? E o incrível, por outro lado, é que esses 5 minutos de meditação fazem uma diferença incrível na cabecinha dos alunos, no rendimento deles durante a aula, no foco que eles vão conseguir ter durante aquela aula, porque a gente tem dificuldade de aprender alguma coisa. Por quê? Porque a gente está ali escutando o professor ou está ali lendo o livro, passa 3 segundos, a mente já voou. Não é assim? Aí a gente volta. Ih, mas onde que eu estava? Eu já perdi o fio da meada. Aí presta atenção. Aí 3 segundos depois a mente voa de novo. Essa que é a nossa dificuldade. E é por isso que a gente perde tempo. Que eu também fiz a live na semana passada falando, né, de como aproveitar o tempo, que hoje é o nosso ativo mais precioso. Sempre foi, né? Mas hoje mais do que nunca. E a gente perde muito tempo por isso, porque se você tem uma mente focada, né, uma mente que aonde você colocar ela fica, nossa, olha quanto tempo a gente vai ganhar. Você vai fazer em 10, 15 minutos uma coisa que você levaria meia hora, 40 minutos para fazer. Vocês concordam? Então não é o penso que é a preciosidade. Na verdade, com a meditação, nós descobrimos que existem outras camadas da nossa consciência que estão além do pensamento e que são muito mais preciosas, que na verdade é lá que a gente deve estar e não preso dentro do pensamento. Nessa camada de consciência mais ampla, nós vamos ver o pensamento chegando e vamos usufruir da nossa liberdade de entrar naquele pensamento ou não, de nos identificarmos com aquele pensamento ou não. Então, o cogito ergo sum, o penso logo existo, na verdade, ele faz muito mais sentido como sou consciente logo existo, que também é uma tradução possível. E dentro da física quântica, ainda poderíamos ir mais longe, ainda poderíamos dizer escolho logo existo, porque as nossas escolhas é que vão determinar a experiência de mundo que nós vamos ter. E não sou eu que estou falando isso não, quem está falando isso é o Carlo Rovelli, um grande PhD de física que trabalha com gravidade quântica, um físico italiano, que eu coloquei até nos meus stories, se vocês olharem lá, vocês ainda devem pegar 2 pequenas falas dele, aonde ele mostra que o universo é um processo de relação. Ele fala, gente, tá, você quer continuar vivendo a sua vida, ignorando a física quântica? Vive, entendeu? Mas se você quiser realmente saber o que a ciência do século XXI fala e quiser saber o que você realmente pode fazer para melhorar a sua vida, para entender o universo, para largar de perder tempo, largar de sofrer, largar de ser um perdido, sair da depressão e etc. E vários problemas que nos assolam
porque nós não temos autoconhecimento, não conhecemos o universo, não sabemos o nosso papel dentro dele, você vai ter que conhecer física quântica, tá? Então quem está falando isso não sou eu, é um grande PhD que tem uma pesquisa de ponta em gravidade quântica, que é a tentativa de unir a teoria da relatividade com a física quântica, tá? Então, por que eu estou dando esse contexto todo aqui para começar? Para mostrar da onde vem essa confusão. E aí, pior ainda, na Idade Média, houve, claro, aquelas passagens horrorosas de cientistas sendo perseguidos, sendo queimados, tendo que fazer juramentos e atestarem contra as próprias descobertas científicas. É claro que aquilo foi horrível, mas aquilo foi um problema da ciência com a igreja, não tem nada a ver com a espiritualidade que a física quântica traz, porque a pessoa, ela pode ter uma religião e não ter espiritualidade, porque espiritualidade é a busca do despertar da prisão do falso eu, do ego que traz a nossa infelicidade. Isso é espiritualidade. E a religião, muitas vezes, você praticar uma religião de forma automática, ela traz mais ego, mais aprisionamento, mais vaidade, mais orgulho. Vocês concordam? Tem aquela pessoa que vai lá, bota a melhor roupa e vai no culto e sai de lá de nariz empinado, achando que é melhor que o outro, porque eu sou espiritualizado, eu faço caridade. Aí cria um ego imenso, fazendo propaganda das coisas que faz. Gente, isso não é espiritualidade, isso não é nada, isso é besteira, isso é mais ego, isso é mais materialismo, tá? Não é disso que eu tô falando. Agora, a pessoa, ela pode não ter religião nenhuma, ela pode até nem acreditar em Deus, já vi isso, tá? A pessoa fala, não acredito em Deus, essa história de Deus aí, isso é uma invenção. Mas na vida dela, ela é uma pessoa de uma bondade, de um bom coração, de uma compaixão, de um amor, de uma responsabilidade universal, de uma cultura de paz. Essa pessoa é totalmente espiritualizada, muito mais do que o outro lá que está criando ego com a prática religiosa. Então, não é disso que eu estou falando, tá? A física quântica, ela se torna a própria linguagem do século XXI para falar da espiritualidade. Porque o que é a busca da física? A busca da física é entender o universo na sua essência, principalmente a física quântica. Ela vai lá no mundo subatômico, na partícula subatômica, e primeiro o próton era fundamental, agora já não é, porque dentro do próton tem 3 quarks, e será que o quark que é fundamental? Então ela quer ir lá no cerne da matéria, no coração. E aí o que aconteceu? Chegou lá, não tinha matéria, tá? Então isso aí foi um choque, né? Ninguém esperava por isso. Isso foi um resultado experimental, ninguém achava, ninguém criou um modelo matemático dizendo que não ia ter matéria. Isso foi um resultado experimental. E aí, quando chegaram a esse resultado, né, que não existe a matéria naquele sentido clássico cartesiano, então o que tem na base do universo? Tem energia que vibra, tem uma vibração. Então, Einstein já tinha trazido isso na teoria da relatividade, com a fórmula mais famosa da física, que é o E igual a mc2. Ele mostra ali que massa e energia são diretamente relacionados pela velocidade da luz ao quadrado, que é um número, que é um fator de conversão apenas. Vocês concordam? Então, o que a física descobriu? Que não existe matéria, existe energia que vibra, tá? E mais estranho ainda foi a questão
da nossa interação com o que é observado. Isso, gente, por mais estranho que seja, não tem como negar. Porque aí os físicos que não gostam de física quântica, porque tem muito físico que não estuda física quântica, que não gosta, que tem pavor, tá? E são esses geralmente que falam mal. Então, o que acontece, por exemplo, lá no experimento da fenda dupla? O elétron se divide e passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Tá, isso já fez os físicos caírem da cadeira, porque, gente, mas o elétron não é partícula? Como que ele se divide e passa pelas duas fendas ao mesmo tempo e interfere com ele próprio? Bom, então o elétron virou uma dualidade onda-partícula. Ele já não é mais partícula, ele é uma dualidade onda-partícula. Às vezes aparece como onda, às vezes aparece como partícula. E o que vai definir isso? O experimento que nós montamos. Então, por isso os físicos dizem que o universo é um processo de relação. Não tem como eu descrever o universo como algo separado de mim. Não tem como eu descrever o universo como o elétron é uma partícula. O elétron é uma onda. Não tem como. Ele vai ser onda ou partícula dependendo do meu processo de relação para observá-lo. Então é como se o elétron estivesse lá esperando primeiro eu montar o meu experimento para depois ele decidir como que ele vai se manifestar. E aí, mais estranho ainda, é que eles, quando eles viram que o elétron se dividiu e passou pelas duas fendas ao mesmo tempo, eles tentaram observar como que isso acontece. Claro, eu ia querer na mesma hora saber também, né? Vamos observar, vamos colocar um detector ali nas fendas para olhar isso em mais detalhes, obter mais informações. E aí, para surpresa da comunidade científica, no momento que eles tentam medir ou observar por qual fenda o elétron passa, ele volta a se comportar como uma partícula. Aí o resultado que a gente tem do experimento é do elétron se comportando como partícula. Gente, aí a coisa fica mais louca ainda, porque aí você fala, meu Deus, o elétron sabia que estava sendo observado? Então, o que os físicos concluem hoje é que, se eu tirei do livro de física quântica da universidade, cheio de matemática complicada, as partículas quânticas se comportam de acordo com a informação que nós temos sobre elas. Percebe como é que inverte? Então a gente não tem mais um universo que existe independente do observador, sólido, estático, definido, onde nós caímos aqui de paraquedas, nascemos sem pedir para nascer e agora estamos aqui vítima disso tudo. Acabou! Isso aí já foi por água abaixo. Isso aí é um modelo científico do século XIX. O que a física do século XXI diz é que o universo é um processo de relação, ponto. Não tem como discutir. Isso é comprovado em laboratório, tá? Então, fala aqui comigo, se isso já não é a própria espiritualidade. Quando você chega lá no cerne da matéria e vê que não tem matéria, que o que tem ali é energia que vibra, e que o observador, o processo de medida influencia no resultado. Aí as pessoas vão falar, mas não é o observador que faz o elétron voltar a se comportar como partícula, é o detector. Vocês já devem ter ouvido, já ouvi muito isso. Não, é porque colocou o detector lá na fenda e o elétron interage com esse detector e volta a se comportar como uma partícula. Só que não, é porque, é lógico, os experimentos, eles são complexos, não é uma coisa que dá para explicar aqui de forma fácil para o público leigo. Mas no meu novo livro, eu estou lançando um livro junto com o Dr. Francisco de Biasi, que é neurocientista, um espetáculo, tá? Que nós vamos trazer essa junção aí da física quântica e da neurociência
para as coisas ficarem ainda mais claras para vocês.